Vocês pediram e nós atendemos. Chegou o vídeo aí sobre a Assunção e Dormição de Nossa Senhora. Nós falamos um pouco sobre isso lá no vídeo que fala sobre a história da Virgem Maria. E agora nós vamos falar um pouco sobre esse grande mistério que ronda a morte de Nossa Senhora. Será que Nossa Senhora morreu? Será que não? Será que ela só dormiu? Como é que funciona isso? Então, para começar isso, a gente pode começar com uma frase lindíssima do Papa Bento XVI, quando ele diz que o céu tem um coração. E ele fala isso justamente porque a Virgem Maria foi levada em corpo e alma junto ao seu filho, junto a Nosso Senhor. Por isso, a gente entende que lá no céu existe um coração puramente humano que foi elevado pela graça de Deus, e é o coração de Nossa Senhora, o seu imaculado coração. Que imagem linda, né? E quando a gente pensa nisso, a gente começa a pensar, mas então Nossa Senhora realmente está lá de corpo e alma, mas como que se deu isso? Será que Nossa Senhora passou pela morte? E essa é uma dúvida que não é só nossa, não é só contemporânea. Na verdade, essa é uma dúvida que vem acompanhando a história da Igreja, desde o momento em que Nossa Senhora foi levada ao céu até hoje, a gente tem aí diversas opiniões teológicas, diversas conjecturas, diversas pesquisas que vão querer saber melhor o que aconteceu de fato nesse momento. Temos algumas fontes primárias que vão nos dar aí alguns relatos, algumas coisas que nos indicam. Pensando um pouco sobre essa realidade, existe um consenso entre os teólogos, a maioria dos teólogos, que vão nos dizer se Jesus morreu, se Nosso Senhor morreu, de fato é pouco provável que Nossa Senhora também não tenha passado pela morte, porque Nossa Senhora não pode ser maior que seu filho. Então, se o seu filho, que é Deus, passou pela morte, é muito pouco provável que Nossa Senhora não tenha passado pela morte. Agora, as condições dessa morte é algo que nós vamos conversar agora e entender um pouco melhor. Mas, de fato, Nossa Senhora morreu? Sim. De alguma forma, nós acreditamos que Nossa Senhora também passou pela morte, pensando nessa realidade de que se Jesus morreu, não seria lógico que Deus fizesse com que Nossa Senhora não passasse por algo assim também, Agora, em relação às condições da morte, é o que vai mudar um pouco isso, Porque nós vamos partir do pressuposto, daquilo que nós já sabemos de dogma da Igreja, de que Nossa Senhora é imaculada, foi concebida imaculada. Isso significa que, tendo ela sido concebida como imaculada, ela não poderia passar por uma morte corruptível no mesmo nível que nós passamos, Então, Nossa Senhora não passou por problemas que são consequência do pecado original. Que problemas são esses? Doenças, tipos de doenças, enfermidades, problemas, qualquer tipo de causa física, biológica de morte não corresponde à realidade da vida de Nossa Senhora, porque Nossa Senhora, ela foi preservada do pecado e, por consequência, preservada dos efeitos do pecado. A morte é também uma consequência do pecado, mas nesse caso, existe toda essa discussão. Estou tentando resumir para vocês séculos de discussão teológica em relação a esse mistério. Então, o que a gente consegue concluir por consenso, de que de fato houve um momento em que Nossa Senhora teve uma morte física, mas essa morte física não foi causada por doença, por algum mal físico, por algum mal-estar, por algum tipo de consequência do pecado original. É por isso que, pela tradição e aí pelos ensinamentos da Igreja e do Magistério, nós chamamos esse processo da morte de Nossa Senhora de dormição, porque são diversos santos que vão afirmar que, na verdade, a morte de Nossa Senhora não foi uma morte violenta ou corruptível, ou manchada pela doença, mas foi uma morte muito mais parecida a um sono profundo. É por isso que nós entendemos que, de fato, ela passou por esse processo de dormição. Isso ainda não é um dogma da nossa Igreja, mas é um ensinamento de algo que nós aí temos como consenso dentro da área da teologia. O que nós temos sim como dogma é o fato de que Nossa Senhora foi assunta aos céus. Isso foi proclamado pelo Papa Pio XII no ano de 1950, bem recente, que é quando nós temos essa proclamação desse último dogma mariano que nós temos até hoje e que declara que quando Nossa Senhora morreu, ela foi levada ao céu em corpo e alma. Nós não sabemos com precisão e, de fato, a bula que declara esse dogma não nos diz com tanta precisão se foi algo assim, morreu e imediatamente ressuscitou e foi levada ao céu, ou como que se deu, ou se ela permaneceu aí no sepulcro um pouquinho de tempo para depois ser levada ao céu, mas o que nós temos sim são relatos antigos aí dos evangelhos apócrifos que vão nos dizer que Nossa Senhora foi levada a um sepulcro novo e que depois não foi mais encontrado seu corpo e de fato aconteceu essa assunção. Então
Então nós não sabemos assim com tanta precisão como se deu esse momento da Assunção exato, né? O momento exato, mas nós sabemos por tradição e por dogma que existiu essa Assunção. E esse momento que antecede a Assunção, que é esse momento da morte, né? Um dos maiores santos que vai nos atestar a veracidade dessa concepção em relação à circunstância da morte de Nossa Senhora é Santo Ambrósio, que vai nos dizer então que Nossa Senhora ela não morre por consequência de doença ou por velhice, né? Nossa Senhora não morre de idosa, de velha, não é isso. Não é essa circunstância aí que vai acometer o corpo dela, mas ela de fato passa por esse processo de que quando ela cumpre a missão dela na Terra, aí a tradição, algumas fontes nos apontam que pode ser que seja em torno de 70 anos, quando ela tinha essa idade em torno, mas é uma conjectura, não é algo comprovado. Quando a Nossa Senhora passa por esse momento de cumprir a missão dela aqui nessa Terra, e aí de fato Deus quer elevá-la, acontece esse momento aí que nós chamamos de dormição. Uma coisa que nós precisamos ter certeza é que Nossa Senhora não foi levada num momento de extrema velhice e também não passou por um momento de putrefação do seu corpo. O momento em que ela passa por essa dormição, né? Por esse momento de morte, não é o momento em que o cadáver delas permanece em putrefação, né? Em apodrecimento. Né? O corpo dela não passa pela mácula de um apodrecimento. Por isso que a gente já crê que é algo muito semelhante ao que aconteceu com Nosso Senhor, né? Que depois que acontece a dormição, muito rapidamente o corpo de Nossa Senhora é elevado aos céus. Isso é o que também nos comprova São João Damasceno, quando ele nos diz, né? A tua sagrada saída desse mundo jamais vamos chamar de morte propriamente, mas de sonho ou peregrinação. Isso são as palavras de São João Damasceno, que é uma das maiores fontes em relação à vida de Nossa Senhora e também a esse processo de dormição. É por isso que nós evitamos referir tão diretamente à morte de Maria, né? Por isso que a gente prefere sempre o termo de dormição. E é a partir então de algo muito antigo, né? Algo que nasce aí já desde o século VI, quando nós vamos ter essa tradição de que tanto a Igreja Oriental, aí começando com a tradição da Igreja Oriental, que celebra a festa da dormição de Nossa Senhora, que é um momento de fato, né, um modo de expressar essa passagem que está muito mais semelhante a esse doce sono do que aquilo que a gente concebe fisicamente como morte. E é nesse momento então que Nossa Senhora deixa a terra transportada pelo amor. A tradição aí que nós temos aí mais antiga, né, de forma de chamar esse processo de elevá-la ao céu. Jesus, por exemplo, Jesus passa pelo mistério da ascensão. Jesus ele ascende aos céus porque é Ele mesmo que por seu poder e força e graça se eleva a si mesmo, sendo Deus. Se Ele ascende aos céus. Nossa Senhora, ao contrário, ela não ascende. Nossa Senhora ela é assunta, porque esse mistério da Assunção não se dá por força ou poder de Nossa Senhora, mas sim por força, poder e graça de Deus, que a partir da graça concedida a Maria faz com que ela seja assunta. Então, essa é uma questão importante para a gente saber e para também refutar aí algum comentário mentiroso que seja dito a respeito da Assunção de Nossa Senhora. Né? Então quer dizer que Nossa Senhora é poderosa e ela mesma se elevou ao céu, então a gente acredita que Nossa Senhora é como Deus. Não, isso não tem nada a ver com o catolicismo. A crença católica vai nos dizer que Nossa Senhora ela é assunta e que Deus, em seu poder e graça, eleva Nossa Senhora ao céu por seu desejo, por seu poder. E Nossa Senhora, então, ela é o cumprimento da promessa que Deus nos faz em relação à ressurreição da carne. Você vai lembrar lá na hora de rezar o credo, que nós temos, né, aquele momentinho final do credo em que a gente diz: creio na ressurreição da carne. Mas como vai se dar isso? Nossa Senhora, de fato, ela é o cumprimento total do plano divino para a humanidade, porque nela nós vemos tanto o cumprimento do início do Gênesis quanto o cumprimento do Apocalipse. Ela resume a história da salvação, ela resume o plano de salvação de Deus para a humanidade, do Gênesis ao Apocalipse, porque nela nós temos uma nova Eva, que não tem a mancha do pecado original, e nela nós também temos o processo aí de ressurreição da carne que Deus nos promete, né? Quando Jesus voltar na sua segunda vinda, isso é tema para outro vídeo, né? Se você quer saber mais sobre essa doutrina aí da segunda vinda, comenta aqui embaixo que a gente pode falar mais sobre isso. Mas quando Jesus voltar, quando Jesus vier na sua segunda vinda, nós cremos que vai haver essa ressurreição da carne. E essa ressurreição da carne vai fazer então com que os nossos corpos, eles ganhem vida outra vez, mas de forma perfeita, de forma glorificada. E é o que nós podemos vislumbrar já em Nossa Senhora. Nela, Deus
cumpre o que está prometendo, né? Uma profecia que já está cumprida por meio do corpo de Nossa Senhora, que foi elevado, glorificado e perfeito. E é o corpo que está lá no céu, né? Então, é por isso que lá no início a gente falava daquela frase de Bento XVI, né? Por que Bento XVI vai nos dizer que o céu tem um coração? Porque existe de fato o coração físico de Nosso Senhor, é claro, mas também existe o coração físico de Nossa Senhora. Sobre isso também vai nos dizer um pouquinho São João Paulo II. São João Paulo II ele vai nos dizer que para ser partícipe da ressurreição de Cristo, Maria devia compartilhar antes da sua morte, que é o que acontece, mas também dessa ressurreição da carne, que é o que ela vive também. Então a gente consegue vislumbrar de fato Maria como aquela que vive a morte humana que nós temos que passar, não com a mácula e com a totalidade da carne daquilo que nós vamos viver, mas ela vive essa morte prefigurada e vive essa ressurreição da carne que nos é prometida. Então, quando a gente olha para Nossa Senhora, a gente vislumbra um pouco do nosso destino. Onde nós vamos parar, né? Qual que é o propósito da nossa vida? O que vai acontecer quando Jesus voltar? Bom, basicamente, se nós olhamos para Nossa Senhora, a gente vai saber o que vai acontecer conosco quando Jesus voltar e construir a nova Jerusalém, né? Que é a promessa que nós acreditamos. Então, a nossa vida se encerra lá no céu com todos, né? Com todos os santos, com Jesus, com Nossa Senhora, com todo mundo? Sim e não. Sim, porque de fato, enquanto não houver a segunda vinda, é isso que nós temos, é o céu. Mas depois nós vamos ter essa promessa de Nosso Senhor da Jerusalém Celeste, da Nova Jerusalém, que vai se dar também de forma física e Nossa Senhora nos apresenta esse grande mistério por meio da sua Assunção. Então, essa é de uma forma muito resumida um pouco desse grande mistério teológico aí, né? Esse grande caminho teológico que nós temos e esse grande dogma, que é o dogma da Assunção de Nossa Senhora e que dessa forma nós podemos compreender um pouco como se deu, como aconteceu, né? Que grande mistério é esse. Comenta aqui embaixo e a gente vai levar em consideração para fazer os próximos vídeos aqui no canal. Até a próxima!